Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Depois da condenação de Jair Bolsonaro, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos deu declarações lamentando o que está acontecendo aqui no Brasil e se mostrando bastante revoltado com toda essa situação. Segundo ele, Jair Bolsonaro é um homem bom e não deveria ser preso. Enquanto isso, o descondenado, presidente Lula dava entrevista na Bandeirantes e dizia que se Trump estivesse no Brasil, seria condenado também. O velhinho da picanha está cheio de si com essa história de defesa da soberania, e com isso pode causar um incidente ainda maior com os Estados Unidos. E aí, lá na Globo News, o pessoal começou a se preocupar com as possíveis sanções que podem vir para o Brasil após mais uma fala desastrosa do presidente. Vamos então ver as falas do Trump e do descondenado, e depois vamos ver os militantes da Globo News se apavorando com as sanções que podem chegar a qualquer momento. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening. Your reaction to the Brazilian Supreme Court convicted No president well, but I know him as a leader of a country, and I always found him to be very straight, very outstanding. Actually, as a man, a very outstanding man. I think it's a terrible thing, very terrible. I think it's very bad for Brazil. A expectativa, presidente, é que o julgamento se encerre com a condenação de Bolsonaro. O senhor teme que, com isso, novas sanções contra o Brasil e contra autoridades do governo ou da justiça venham? Não temo. Ou seja, não temo e acho que o presidente... Mas acha que vem? Eu não sei, eu não posso dizer, não posso ficar tentando adivinhar. Sabe, as sanções já impostas ao Brasil são todas elas falsas e o presidente Trump sabe que é mentira o que foi falado sobre o Brasil. É mentira que ele tem déficit comercial. A arrogância dele não querer que a justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, segundo a própria justiça compreende como crime. Ora, um presidente de um país não pode ficar interferido nas decisões soberanas de outro país. Então, se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. Nós iremos reagir na medida em que as medidas forem tomadas. O senhor planeja tomar alguma outra atitude diplomática para contactar diretamente Donald Trump, que não seja uma fala política que possa ser interpretada como provocação? Veja, primeiro é o seguinte, não tem provocação. Qualquer coisa que nós fizermos daqui para frente é uma resposta à provocação feita ao Brasil. Como é que você acha que um presidente da República do Brasil se sente quando um presidente da República de um país taxa os seus produtos em 50%, alegando que tem déficit comercial, quando ele teve em 15 anos um superávit de 410 bilhões de dólares? Como é que você quer que reaja um presidente da República quando um presidente de outro país diz que as big tech deles não podem ser, reguladas aqui no Brasil? Sabendo que o nosso país tem uma Constituição e que as leis aqui no Brasil valem para as empresas brasileiras e para as empresas estrangeiras fixadas no Brasil. Ao mesmo tempo, ele diz que é preciso parar com o processo contra o ex-presidente. Não! Se o presidente Trump morasse no Brasil e tivesse feito o que ele fez no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também. Porque aqui tem lei para todo mundo. A lei vale para a oposição, vale para a situação, vale para deputado, vale para quem não é deputado, vale para pobre, vale para rico. É uma lei só. E tem uma Constituição da qual eu tenho o prazer de ter participado da construção dessa Constituição. Então, esse país hoje ensina a fazer democracia. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos vão responder de forma adequada, segundo ele, à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma publicação também na rede social X. Ele falou o seguinte: as perseguições políticas do sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente por condenar à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí presta atenção nessa frase: os Estados Unidos vão responder de forma adequada a essa caça às bruxas. Olhando aqui para o Brasil, o Itamaraty publicou nas redes sociais uma resposta a essas informações, ameaças que vieram dos Estados Unidos, especificamente de Marco Rubio. Fala o seguinte, coloca aqui para a gente, ó. O Poder Judiciário brasileiro julgou com independência que lhe assegura a Constituição de 1988
os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. Continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. E continua dizendo o seguinte, ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. Então, essa aqui é a posição que veio pelo Itamaraty, aquela nota que a gente viu também publicada por Marco Rubio. Acham que deve vir sanção mais Magnitsky para parente de ministro, esse é um ponto, e mais sanção de visto para segundo escalão do judiciário que ajudou no julgamento. Por exemplo, o que eu ouvi, tá? Por exemplo, juízes assistentes, porque esses votos longuíssimos, eles são feitos com a ajuda dos juízes que atuam nos gabinetes dos ministros, que colaboram muito com eles, tal. E aí eu ouvi que as próximas sanções de visto e uma eventual Magnitsky viriam nessa linha. Enfim, isso não depende da vontade também de quem está lá fazendo isso contra o Brasil, depende do que os americanos vão entender, né? O governo Trump prepara, sim, medidas adicionais, como o próprio secretário de Estado americano declarou, nas redes sociais. Marco Rubio ameaçou que os Estados Unidos vão responder adequadamente ao que ele chamou de caça às bruxas, uma reação que veio imediatamente depois da condenação de Jair Bolsonaro. E segundo fontes do governo americano, Júlia, novas medidas podem ser anunciadas já a partir de hoje. Pode ser que seja na segunda-feira, mas já dizem que pode ser a partir de hoje. E elas podem vir, como você falava, em forma de novas sanções, restrições de autoridades, de visto de autoridades brasileiras, e eu ouvi até possivelmente de tarifas, talvez na modificação daquela lista de produtos isentos das tarifas de 50%, com alguns isentos podendo ser taxados. Agora, o principal articulador de Eduardo Bolsonaro junto a Trump, aliado, assessor dele, Jason Miller, deu uma indicação que vai na linha do que os bolsonaristas estão pressionando aqui em Washington, eles que apresentam lista de nomes que querem que sejam sancionados, ele disse que não pode falar, Jason Miller, em nome do governo, mas ele prometeu que os juízes, os ministros envolvidos vão ser responsabilizados e junto, então, com o Eduardo, o time que vem pressionando o governo americano, eles pressionam pela aplicação da lei Magnitsky para eles, essa que a gente lembra, Magnitsky impõe bloqueio de visto e de bens aqui dos sancionados nos Estados Unidos, como fizeram para Alexandre de Moraes, e algo que a gente lembra só foi usado antes para notórias violações de direitos humanos, portanto, algo sem precedente, é a pressão deles. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal de direita a crescer e ser mais divulgado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.